Sabe aquela casa dos sonhos? Linda, elegante, super aconchegante. A gente se esforça tanto para deixar tudo perfeito, né? Mas já parou para pensar se, nessa busca pela estética ideal, a gente não acaba, sem querer, criando algumas armadilhas? Vamos dar uma olhada em como o design pode esconder perigos que a gente nem imagina? Pois é, essa é a grande questão. Vamos explorar juntos como algumas escolhas que parecem só decorativas podem transformar um refúgio de segurança em um lugar com riscos. E muitas vezes de formas que passam totalmente despercebidas no dia a dia. Então, vamos começar por baixo, literalmente. Muitas vezes, o perigo está bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, dos nossos pés. Pisos polidos como o porcelanato são um espetáculo, né? Brilham que é uma beleza. Mas eles podem ser muito perigosos. Em áreas como cozinhas e banheiros, onde sempre pode cair uma aguinha, eles viram uma verdadeira pista de patinação. O risco de uma queda feia aumenta, e muito. Olha só a diferença na prática. De um lado, o porcelanato polido, brilho máximo, mais um risco em áreas molhadas. A solução mais inteligente, o porcelanato acetinado. Ele talvez não tenha aquele brilho espelhado, mas oferece um equilíbrio muito mais seguro, sem abrir mão da beleza. A conclusão é bem clara. Em áreas que podem molhar, a segurança do acetinado tem que vir em primeiro lugar. Ok, saindo do chão, vamos subir um nível. As escadas são um dos pontos campeões de acidentes domésticos, e o design delas é absolutamente crucial para a segurança. A moda de usar materiais super modernos e lisinhos em escadas, como granito polido, cria um visual incrível, mas também um perigo e tanto. Um passo em falso ali pode ser um problema sério, mas, felizmente, a tecnologia já pensou em soluções para isso. Uma saída bem prática são esses produtos antiderrapantes líquidos. Eles criam uma textura bem sutil, quase invisível, que aumenta a aderência sem estragar o visual, e a aplicação é tranquila. Primeiro, limpa tudo muito bem. Depois, delimita a área com fita para ficar certinho. Aí aplica o produto em demãos cruzadas, uma na horizontal, outra na vertical, sabe? E por fim, o mais importante, esperar secar o direitinho. É um jeito simples de adicionar uma segurança que nem dá para ver. Mas não é só a superfície, tá? O desenho da escada, a geometria dela faz toda a diferença. Para um passo confortável e seguro, a altura de cada degrau, que a gente chama de espelho, deve ter entre 16 e 18 centímetros. Isso evita tropeços. A profundidade, que é onde o pé pisa, precisa ter de 25 a 28 centímetros para dar um bom apoio. E o guarda-corpo? No mínimo 90 centímetros de altura, com os vãos verticais de no máximo 10 centímetros. Super importante para proteger crianças e animais de estimação. Agora a gente chega no clímax da nossa investigação. Vamos desafiar aquela ideia que todo mundo tem sobre a fragilidade de um material que parece delicado, mas que na verdade é surpreendentemente forte: o vidro. Nossa! Olha para uma imagem dessas, dá até um frio na barriga, né? A primeira pergunta que vem na cabeça é: isso é seguro de verdade? E a resposta, por mais incrível que pareça, é um sonoro sim. O vidro estrutural de hoje em dia é projetado para aguentar forças gigantescas, mudando tudo o que a gente pensava sobre ele ser frágil. O segredo por trás disso tem nome. É o vidro temperado laminado. Pensa que ele junta o melhor de dois mundos. A parte temperada deixa o vidro umas 5 vezes mais resistente que um vidro comum. Já a laminação é uma película que fica no meio e, caso o vidro quebre, segura todos os caquinhos no lugar. É a combinação perfeita de força e segurança. E a tecnologia não para por aí. Existem películas especiais, como essa Sentry Glass, que são colocadas entre as lâminas de vidro. Essas camadas funcionam como uma cola super resistente, que deixa o conjunto todo extremamente rígido. É essa ciência que permite que engenheiros e arquitetos criem ISOs e até pontes inteiras de vidro. Bom, já entendemos que o vidro pode ser forte, mas existe um lugar na casa onde o tipo certo de vidro não é uma escolha de estilo, é uma exigência de segurança. Estamos falando dos guarda-corpos. Pensa nesse número, 60%. Alguns estudos de segurança do trabalho mostram que 60% dos acidentes de queda poderiam ser evitados com barreiras de proteção adequadas. Em casa, essa barreira essencial é o guarda-corpo, e ele não pode falhar, de jeito nenhum. E aqui está o porquê. As normas técnicas da ABNT, que é quem dita as regras de segurança na construção, são bem claras. A principal função do vidro num guarda-corpo é uma só: manter a barreira de pé, mesmo se ele quebrar. O ponto-chave não é só ser forte, é não deixar o vão abrir. E aqui a gente entende o porquê na prática. Imagina um guarda-corpo feito só com vidro temperado. Se ele quebra por algum motivo, puf,
Ele se desintegra em milhares de pedacinhos e simplesmente desaparece, deixando um buraco enorme e perigosíssimo. É por isso que o uso dele sozinho é proibido. Agora olha o laminado. Se ele quebra, ele racha todo, feito uma teia de aranha, mas a película no meio segura os cacos no lugar. A barreira continua ali, protegendo. Essa é a diferença fundamental entre um susto e um acidente grave. Então, para resumir, um checklist rápido para um guarda-corpo seguro. Altura mínima de 90 centímetros. O vidro obrigatoriamente tem que ser laminado ou temperado laminado, ok? Isso é regra. Se tiver barras verticais, o espaço entre elas não pode passar de 10 centímetros. E claro, a estrutura toda tem que ser super resistente e muito bem fixada. Bom, já falamos das coisas grandes, mas a segurança de casa também mora nos pequenos detalhes, aqueles que muitas vezes a gente nem percebe. Vamos ver alguns exemplos bem fáceis de corrigir? Na cozinha, um hábito muito simples, o cabo da panela deve ficar sempre virado para dentro do fogão, nunca para fora. Isso evita que alguém, principalmente uma criança, esbarre e vire uma panela quente. É um gesto pequeno, com um impacto enorme na prevenção de acidentes. Sabe aquela porta de vidro tão limpinha que parece que não tem nada ali? É um convite para uma trombada. Uma visita desatenta pode com tudo. Uma faixinha adesiva, um detalhe jateado, qualquer sinalização na altura dos olhos já resolve e previne uma batida bem dolorosa. E as plantas que a gente adora ter em casa, é bom saber que muitas delas, bem comuns, como Comigo Ninguém Pode, copo de leite e até a costela de Adão, são tóxicas se forem ingeridas. Com crianças e pets em casa, é fundamental saber o que se tem no vaso. No fim das contas, a grande mensagem é essa. Ter uma casa segura não significa ter uma casa sem graça. E ter uma casa cheia de estilo não significa que ela precise ser perigosa. O melhor design é justamente aquele que consegue unir a beleza, a funcionalidade e, acima de tudo, a segurança. E agora fica a pergunta para uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual detalhe aí na sua casa você vai passar a olhar de um jeito diferente? Prestar atenção nesses pontos é o primeiro e talvez o mais importante passo para um lar verdadeiramente seguro para todo mundo.